Graça e paz, meus irmãos. Mais um dia, mais uma oportunidade e vamos juntos fazer o nosso devocional. Que bom, meus irmãos. Esse é o nosso momento de encontro, é o nosso momento de comunhão. Então que você agora prepare um lugar tranquilo, um lugar confortável e vamos juntos meditar a palavra do Senhor. O Salmo de número 119, versículo 11 diz: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E é sobre isso, é sobre a cada dia nós meditarmos essa palavra que nos corrige, essa palavra que nos conforta, essa palavra que também nos impulsiona, nos dá resposta. É isso que nós precisamos, estarmos em contatos com a palavra de Deus, nos encher desta palavra. Essa palavra, meus irmãos, que nos dá ânimo, que nos dá força. Como é bom, iniciar o dia ou em algum momento deste dia reservar um período para falar com Deus, para ouvir Deus falando conosco. E hoje nós vamos meditar a palavra de Mateus capítulo 13, o versículo 24. É uma parábola conhecida, que é a parábola do joio e do trigo. Então, tome sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, Mateus capítulo 13, versículo 24. Vamos ao texto. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e o atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no seu celeiro. Amém, meus irmãos. Uma parábola muito conhecida. Aliás, essa expressão joio e trigo é algo muito conhecido nos nossos dias, A necessidade que nós temos de reconhecer quem é joio e quem é trigo. É muito interessante que o capítulo 13 de Mateus, Jesus está falando em parábolas. É o que diz o versículo 3 do capítulo 13. E falando-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. O capítulo 13 inicia com a parábola do semeador, aquela parábola conhecida que o semeador sai a semear. No desenrolar do seu ofício, as sementes vão caindo em terreno pedregoso, outro cai, mas as aves vêm e comem, não tem raiz. E é nessa atmosfera que Jesus começa a falar de coisas profundas. Depois da parábola do semeador, vem a parábola do joio e do trigo. Ele dá continuidade às parábolas do grão da mostarda e do fermento a partir do versículo 31. A partir do versículo 36, ele explica a parábola do joio. Tudo isso para falar do céu. Tudo isso para falar de algo transcendente. E é bonito ver que Jesus usa de exemplos do dia a dia. Ele fala do campo, ele fala uma linguagem a qual as pessoas conseguem entender. Agora, olhando para a parábola do joio e do trigo, nós podemos tirar muitos ensinamentos. Primeira coisa, ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante, é parecido ao homem que semeia boa semente no seu campo. E agora fica a pergunta para cada um de nós. Quais são as sementes que você tem semeado ao longo da vida? Porque muitas vezes, irmãos, nós não prestamos atenção que o que colhemos é fruto daquilo que semeamos lá atrás. Você já parou para pensar que você tem a liberdade de semear, Você pode semear ou não. Porém, ao semear, a colheita é obrigatória. Não tem como, meus irmãos. Já diz a palavra do Senhor. Em Gálatas 6:7 diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear,
isso também ceifará. Em Gálatas 6,7 diz, torno a dizer, nós temos, a escolha de semear ou não, porém a colheita é obrigatória. Então muitas coisas que estamos ceifando hoje, colhendo hoje, é fruto do que semeamos lá atrás. Por isso nós precisamos muitas vezes olhar para os nossos bolsos e ver qual semente nós estamos em posse, de boa ou de má semente. E vai acontecer um momento da separação. Jesus nessa parábola está falando de escatologia, que é justamente uma doutrina, vamos dizer assim, que trata do destino final do homem e do mundo. Não é uma questão profética. Veja que no final da parábola acontece uma separação do joio e do trigo. Aqui ele está falando do que vai acontecer nos últimos dias. A separação. Com a volta de Cristo vai haver a separação. E foram várias vezes que Jesus usou de forma escatológica. Nós vemos isso no texto de Mateus 25, quando ele fala das virgens, as loucas e as nécias. Nós vemos também quando Jesus fala de bodes e ovelhas, e aqui ele fala de joio e trigo. Então, essa parábola tem um contexto escatológico, ou seja, da separação. Essa separação vai acontecer. Mas veja que após eles semearem essa semente, o versículo 25 diz que mais dormindo os homens, sempre o mas, O mas e uma vírgula, o que acontece entre linhas, no paralelo. E nós sabemos, até mesmo no capítulo 25, que eu acabei de citar sobre as virgens, as loucas, e as prudentes, que o sono é algo inevitável. Porque naquela parábola das virgens, ambas dormiram, sendo prudente ou imprudente. Ali a questão não é dormir, porque sono é algo inevitável. Aliás, o nosso corpo precisa dormir. Então o problema não é dormir. Mas vai dizer aqui que dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E aí, tem pontos aqui que nós precisamos extrair desse versículo. Primeiro, que o processo de plantar o trigo é o mesmo processo adotado para se plantar o joio. Porém, o trabalho de se plantar o joio é na escuridão. É quando todos estão dormindo. É quando ninguém percebe. Entende, meus irmãos? Então, quando o joio entra na nossa vida e começa a crescer e se enraizar, é quando você não percebe, é de forma sorrateira. É enquanto estamos descansando, enquanto estamos desapercebidos, que o joio vai sendo plantado. Imagine alguém que trabalha no campo, em uma plantação, de sol a sol. Porém, o joio é plantado aonde? Durante a noite, quando todos estão dormindo. Ou seja, um horário a qual ninguém iria imaginar que o joio estaria sendo plantado. Então é no momento, meus irmãos, que nós estamos relaxados. Aliás, o momento que nós precisamos intensificar as nossas orações é quando tudo está bem. Se você está olhando para a tua vida, está tudo ali, vamos dizer assim, controlado, bem, vida financeira está boa, o casamento anda bem, a educação do filho, está tudo certinho, é nesse momento que você precisa intensificar suas orações. Não relaxa, não. Porque crente tem um sério problema de relaxar quando tudo está bem. Vai dizer, Israel estava em guerra, porém Davi estava em casa descansando. E é no meio dessa atmosfera de descanso que ele olha para a mulher de Urias, cai em adultério e ainda comete um assassinato. Ou seja, é quando nós estamos relaxados. Se nós não percebemos, nós estamos abrindo porta para um joio, para uma má semente na nossa casa, na nossa vida. Agora o versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou. Aqui tem um ponto importantíssimo para nós diferenciarmos quem é joio e quem é trigo. Quando a erva cresceu e frutificou. Qual foi a erva que cresceu e frutificou? Foi o trigo. Mas vai dizer que apareceu também o joio. Lembra? O joio também foi semeado no mesmo tempo. Cresceu junto. Quem olha de longe acha que é tudo igual. Fala bonitos versículos. Tá bem arrumado. Tá na hora lá, religiosa certinha, tá lá no culto. Tem linguajar de crente, se veste como crente. É parecido, porém tem um detalhe.
quando a erva crescer, ela tem que dar fruto. Qual que é a diferença do joio para o trigo? O trigo dá fruto. Se você pegar o trigo e esfregar na palma da sua mão, vai ter grão, vai ter trigo. E esse trigo vai ser utilizado para fazer farinha, fazer pão. Até queria abrir um parêntese aqui, tem uma música do Gilberto Gil que é muito linda, chamada Drão, que ele diz assim: morre e nasce trigo, vive e morre pão. Olha que coisa linda. Gilberto Gil, de forma muito poética, ele ilustra ali os estágios da vida de um grão, né? Que ele diz: morre, nasce trigo, vive e morre pão. Ou seja, até quando o trigo morre, ele tem uma serventia, diferente, né, do joio, que no final da parábola nós vemos que ele é atado em molhos para queimar. Por que queimar? Porque quando você pega o joio e esfrega ele, é só palha. Não tem conteúdo. Não produz, não tem nada que possa ser tirado dele. E aí, nós podemos fazer uma reflexão com o nosso tempo atual. Nem sempre fama quer dizer relevância. Às vezes a pessoa tem uma aparência, ela é conhecida, mas se você olhar, ela não é relevante, ela não tem frutos. É no momento ali do esfregar que nós vemos quem tem fruto e quem não tem fruto. Veja que os dois vão crescer no mesmo ambiente. E crescer no mesmo ambiente significa o quê? A água que molhava o trigo também molhava o joio. O sol que estava sobre o trigo também estava sobre o joio. O adubo que ia no trigo também ia no joio. E ambos iam crescendo juntos. Mas vem o questionamento. Mas você não semeou a boa semente? Por que nasceu o trigo no meio? Porque o inimigo, enquanto estávamos dormindo, semeou a má semente. E agora eles já estão enraizados. E é por isso que Jesus, no versículo 28, diz: e eles lhes disse, o inimigo é quem fez isso. Olha o detalhe. E os servos lhe disseram, pega essa palavra, servos, servos. Veja aqui, servos. Lhe disseram, quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Meu irmão, na igreja nós somos servos. Já falei isso. Mostrei na Bíblia. Há sim uma diferenciação de dons e de carismas e chamados. Porém, todos nós somos servos. Servos uns dos outros. E não cabe ao servo arrancar ninguém. Mesmo que o servo consiga identificar no meio dos trigais um joio. Mesmo que o servo tenha uma visão espiritual aguçada, que ele consiga ver que ali no meio tem um joio, ele não tem autoridade de tirar ninguém. É por isso que o servo pergunta, queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém, ele lhes disse, não. Nós, como servos, nós precisamos entender os nossos limites. Nós precisamos entender até onde está a autoridade que o Senhor nos deu. Mateus 28:19, o mesmo evangelista diz, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Existem textos bíblicos que são normativos e existem textos bíblicos que são descritivos. Aqui é uma norma. Então aqui cabe ao servo obedecer. Qual que é o mandamento? Qual que é a norma? Ide. Porém, tem dois verbos aqui, ide e fazei. O maior verbo aqui não é ir, o maior verbo aqui é fazer, porque tem muitos que vão e não fazem. E aí, nós já começamos a diferenciar o joio do trigo. O fato dele ter ido não quer dizer que ele é trigo, mas o fato dele fazer e dar fruta quer dizer que ele é um trigo. Porque muitos homens não fazem. Então, já existe uma ordem sobre nós. Qual que é a ordem? Ide e fazei discípulos. Amém. A ordem é essa, ide e fazei discípulos. Quer ver outra ordem? João 13, versículo 14. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ou seja, vocês devem servir uns aos outros. Isso são normas.
Então nós, como servos, devemos o quê? Evangelizar, batizar. Nós devemos servir uns aos outros. Porém, não cabe a nós, como servos, arrancar ninguém. Mas é joio! Não cabe a você. Existe um momento certo. É no crescimento que nós vamos entender quem é quem. É na convivência que nós vamos... Então, pastor, você está querendo dizer que nós vamos precisar conviver com o joio? Sim. Você vai precisar conviver com o joio, sim. Olhe para os 12 apóstolos. Tem um momento que eu acho muito lindo. Olha esse texto, Mateus 26, 21. E, enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Detalhe, e eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo, disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Eu estou falando no meio dos discípulos. Eu estou falando que isso aconteceu na última ceia. No meio, então, ali dos discípulos, tinha joio. Então você vai conviver com joio. Porque se o joio não cresce no meio de nós não conseguimos saber quem é trigo. Nós não vamos conseguir identificar. E a ordem que o Senhor está dando não é para arrancar. Por quê? Versículo 29. Para que, ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Nós sabemos que existem muitas plantas hoje que elas se alimentam da seiva, né, de outra planta, de outra árvore. São as plantas parasitas. São plantas que elas agrudam na outra e dali elas retiram nutrientes. E muitas dessas plantas, às vezes elas crescem juntas e se enraizam, né? Elas ficam muito próximas umas das outras. E olha a sabedoria de Jesus. Deixa que o tempo revele. Não arranque a pessoa. Porque, imagina, meu irmão. Aí vai lá o pastor, vai lá o líder, olha a pessoa e diz, esse aí é joio, vou tirar. Só que essa pessoa, ela não está sozinha na igreja. Ela tem filho dentro da igreja. Ela tem esposa dentro da igreja. Esquece um pouco a questão que ela é um joio. Porque nós temos conosco um sistema de segurança que diz, quando a gente identifica que a pessoa vai nos fazer algum mal, qual que é a nossa atitude primária? É eliminar a pessoa, é tirar o problema. É ou não é? Então, olhando para a igreja, olhando para o reino dos céus, quando a gente olha alguém que vai dar um problema, a gente já quer eliminar a pessoa. Mas aqui Cristo está falando para fazer diferente. Porque imagina, eu tiro essa pessoa, você tira essa pessoa, mas com ela pode ir trigo junto. Pessoas que vão se sensibilizar, pessoas que não vão entender. Então o que Cristo está dizendo? Deixa crescer. Porque no crescimento, no conhecimento, nós vamos entender quem é quem. E não tem como, joio não vai dar fruto. Trigo vai dar fruto. E o que vai diferenciar um do outro é o fruto que ela deu, o trigo que ela deu. Outro ponto, 38, deixar crescer ambos juntos, você vai crescer do lado, sim, de joio. E se você é um joio, você vai crescer sim do lado de trigo. Porque é fácil muitas vezes nós lermos essa palavra e nos colocarmos no lugar do trigo. Mas difícil nós admitirmos que estamos sendo joio na vida do irmão. Que estamos lá só para sugar. Que estamos lá pelo nosso interesse. Que estamos lá não pelo corpo, nós estamos lá pelos nossos interesses, pelos nossos objetivos. E ele diz, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. No meu celeiro. O celeiro não é nosso. E se o celeiro não é nosso, a colheita também não é nossa. Então não cabe a nós decidirmos quem fica ou quem sai. É o Senhor naquele grande dia que nós vamos apresentar as obras a Ele. Ah, Vinícius, nós vamos apresentar obras? Vamos! Porque olha o que diz a palavra. Em Mateus, capítulo 7, o versículo 22. Olha o que diz a palavra. No dia do juízo, muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Pega o detalhe, é no nome de Jesus. Não é pela mão de quem faz, não é pelas nossas capacidades, não é pela nossa eloquência, não é pelo que somos, é pelo nome de Jesus. Por isso que diz,
Eu volto novamente aqui no versículo, capítulo 7, 22. No dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afasta-se de mim, vós que desobedecem à lei. Esse é o joio. Vai ser parecido, vai fazer obra sim, no nome do Senhor. Mas o Senhor não o conhece, porque a motivação estava errada. A motivação não era para glorificar o Senhor. A motivação não era para testemunhar o Senhor. Foi tudo sobre si, foi tudo sobre a sua vontade, foi tudo sobre o seu querer. E é essa palavra que Cristo tem no nosso coração, o joio e o trigo. Não me esqueça, ao esfregar na mão, o trigo mostra quem ele é, ele produz frutos. Enquanto o joio é apenas uma palha, que só serve para queimar, alimentar o fogo. Que nós tenhamos este olhar, meus irmãos, espiritual. Que nós possamos enxergar no nosso dia a dia, na nossa vida, o joio que está crescendo ao nosso lado. E que também o Espírito Santo de Deus nos dê a graça, meus irmãos, para não tomar nenhuma ação que não nos cabe, de arrancar, de colocar para fora. Não vamos esquecer, essa colheita, essa seara, tem um dono. Pedir ao dono da seara, não é assim o versículo? Então essa seara tem um dono, e é ele que vai administrar quem é joio e quem é trigo. Quais os pontos que nós podemos tirar dessa palavra? Primeiro, plante o bem onde estiver. Olhe as sementes que você está carregando na tua mão, meu irmão. Assim como o semeador semeou boa semente, né? Hoje é a oportunidade que nós temos de semear no campo dos outros a boa semente. Lembre-se que o inimigo entrou na madrugada, durante a noite, e semeou no campo que não era dele, uma semente que era dele, uma má semente. Então que estejamos sempre em posse de boa semente para semear na vida do irmão. Outro ponto, reconheça o tempo de Deus. Nem sempre, meus irmãos, veremos resultados imediatos, mas devemos confiar que no tempo certo a colheita virá. Continue trabalhando, continue semeando. O nosso trabalho é semear, meus irmãos. Outro ponto, esteja atento às influências. Essa parábola, ela continua falando sobre o joio sendo semeado enquanto os trabalhadores dormiam. Isso nos lembra de sermos vigilantes em nossas escolhas e naquilo que permitimos entrar em nossa vida e comunidade. Não me esqueça, meus irmãos, o joio cresce no mesmo tempo que o trigo cresce. Sejamos vigilantes. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, Pai, e te bendizemos por essa palavra. Agradecemos, Senhor, porque de forma tão simples o Senhor nos comunica coisas tão profundas. Pai, que nós possamos ser trigo pela tua misericórdia, Senhor, pela tua graça. Que o Senhor, ó Pai, nos dê a graça de produzir obras de arrependimento, obras que testemunhem que nós somos trigos. Nos ajude, ó Pai. Nos ajude também a ter um olhar de compaixão, de misericórdia para com quem é joio. Nos ajude, Senhor Deus, a nos colocar no nosso lugar de servos. Pai, tira do nosso coração todo o desejo de lançar fora aquele que ainda o Senhor não lançou fora. Nos ajude, Pai. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um ótimo dia. Um dia abençoado. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.